amados! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jéssica e eu vim com a parte 1 do Vegetações Brasileiras. Gente, sempre quando a gente estiver falando de vegetação, a gente pode organizar os nossos estudos, né? Com a questão de domínios morfoclimático ou biomas. Na prova pode aparecer para vocês com esses nomes, ou somente vegetação. São coisas extremamente parecidas, mas a ideia, né, por trás é um pouquinho diferente. Quando a gente está falando de biomas, a gente está falando da questão do ecossistema, das características da vegetação. Quando a gente fala, né, de domínio morfoclimático, a gente está falando de uma coisa mais geográfica, que fala aí sobre climas, que fala sobre relevo, até mesmo porque domínio vem, né, de vegetação, morfo, né, de relevo, climático, de clima. Então nós temos, né, o domínio morfoclimático, essa questão do relevo, do clima associado, né, com a vegetação. E aqui eu trouxe os dois mapas para vocês, tanto de domínio morfoclimático quanto de biomas, porque eu quero que vocês espacializem na cabeça de vocês esses dois mapas. É muito importante que vocês saibam, né, onde está cada coisa. Começa a ficar mais fácil quando a gente perceber que num domínio morfoclimático específico eu tenho, né, um bioma que tem o mesmo nome. Isso só vai mudar quando a gente estiver falando das faixas de transição ou do domínio mar de morro quando eu tenho o bioma Mata Atlântica. Mas peraí, calma que a gente já vai passar por essa parte e vocês não vão se confundir. Vamos analisar o mapa. Vem analisar o mapa comigo. Eu tenho aqui o mapa de domínio morfoclimático, eu tenho o mapa aqui de biomas. No caso, vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro domínio morfoclimático. Nesse domínio morfoclimático, né, que eu tenho um clima específico, que eu tenho um relevo específico, eu tenho o bioma Amazônia predominando. Então, no domínio morfoclimático amazônico, né, Amazônia, eu tenho o bioma Amazônia predominando. Então, as características serão as mesmas, vai ficar muito fácil. E aí, se vir com o nome de domínio e se vir com o nome de bioma, não faz diferença para vocês, tá? Então, aqui no número 1 eu tenho o domínio amazônico com o bioma Amazônia, né, predominando. Aqui no 2 eu tenho o domínio Caatinga com o bioma Caatinga predominando. Aqui no 3 é que vai começar a ficar um pouquinho mais complicado, diferenciar um pouco. Por quê? Se você reparar, aqui a Mata Atlântica, né, um dos mais importantes biomas que nós temos no Brasil, uma das áreas mais desmatadas, vamos falar um pouquinho melhor sobre ela, ela vai desde o Rio Grande do Norte até o sul do Brasil. E quando a gente traz aqui para o mapa de domínio morfoclimático, a Mata Atlântica ela vai ter uma faixa de transição, ela vai pegar essa faixa de transição, tem uma faixa de transição bem aqui próximo do litoral, pega essa faixa de transição mais para as áreas interioranas, mas principalmente ele pega o domínio 3 e o domínio 5, ou seja, a Mata Atlântica ela está presente no domínio Mar de Morro e também no domínio Mata das Araucárias. Sim, a Mata das Araucárias é um tipo de Mata Atlântica, tá? E no caso, elas vão se diferenciar. Essa vegetação aqui, ela se diferencia dessa aqui, mesmo tudo sendo Mata Atlântica, porque a gente tem um relevo, a gente tem um clima diferente para as duas áreas. Então, isso vai conformar vegetações diferentes, características diferentes. Tudo bem? Então, no caso aqui, a Mata Atlântica, ela se diferencia na 3 e na 5. Aqui a gente tem o bioma Pampas, que está no domínio morfoclimático, né, Pradarias. E se vocês conseguirem perceber, a gente tem grandes faixas de transição. No caso, essas faixas de transição é realmente uma área transicional entre um bioma e outro. Ele vai ter características, na verdade, muito diferenciadas, muito diversas, porque ele acaba pegando, né, um pouco da característica de cada bioma que ele está transicionando. Temos 3 áreas de transição importantíssimas no Brasil. Se vocês se um dia chegar e cair na prova para vocês quais são as 3 faixas de transição no Brasil, vocês vão ter que apontar o primeiro, o Pantanal, que na verdade não acaba nem sendo uma vegetação, mas sim um complexo de vegetação. A gente tem aqui a Mata dos Cocais, que basicamente é uma transição entre, né, a Caatinga, a parte mais seca da Caatinga, né, o semiárido nordestino, e as áreas úmidas, né, da Amazônia. Então ele vai ter ali uma característica muito específica dele, com a questão dos cocos, etc. E nós temos também o Agreste, tá? O Agreste é essa área aqui que nós temos entre a zona da Mata Nordestina, né, que é a zona da Mata Atlântica, e nós temos as áreas do semiárido, tá? Então seria também uma faixa de transição.
Falando do primeiro, gente, o bioma amazônico é o maior bioma do mundo. No caso aí, ele é a maior floresta tropical do mundo e ele é extremamente rico. Toda vez que quando a gente falar sobre o bioma amazônico, a gente tem que traçar todas as perspectivas de futuro em relação à soberania do Brasil, né, nessa área, como foi importante, né, em relação à história brasileira, ao povoamento brasileiro. Mas a ideia aqui é a gente traçar a questão do bioma amazônico através, né, desse domínio. Bem, sabemos, né, que o domínio amazônico predomina o bioma amazônico e, no caso, a gente tem que ver algumas características dela. Principalmente, ela é uma floresta muito densa, a gente consegue ver isso, exatamente por ser uma floresta riquíssima, uma floresta com muitas árvores, latifoliada. O que é uma vegetação latifoliada? Vegetação latifoliada são com folhas grandes e largas. Higrófila ou hidrófila são vegetações super adaptadas a alto grau de umidade na atmosfera, tá? Então ela tá ali super adaptada e ela precisa muito, né, dessa água. Heterogênea, o que significa dizer que eu tenho uma heterogeneidade no bioma amazônico, no domínio amazônico? Significa principalmente que eu tenho ali diversos tipos de plantas, diversos portes de plantas e que elas coexistem na floresta. Ela é perennifólia, ou também chamada de perenes. Basicamente, as folhas perennifólias, né, as árvores perennifólias são aquelas que não perdem as suas folhas. Por quê? Ela tá ali ela é higrófila, ela consegue se adaptar tão bem ali que ela não precisa perder as suas folhas em algum momento do ano devido, né, a climas extremos, por exemplo, muito calor, muito frio, né, pouca água. Então, no caso aí, quando a gente olha para outros biomas, como por exemplo a caatinga, nós vemos que a caatinga é caducifólia. Vou falar melhor sobre isso. Ou seja, elas perdem suas folhas. Na Europa, por exemplo, as caducifólias, elas estão associadas a quê? Ao clima extremo, de temperaturas muito baixas. Então ela fica lá sem folha nenhuma. Mas no caso, a gente não vê isso nas plantas da floresta amazônica. Ela é perene, ela tá sempre ali, ela tá sempre viva, ela tá sempre verde. Sempre quando vocês tiverem que pensar nas características da Amazônia, existem essas nomenclaturas que são um pouquinho mais complicadas, mas eu tenho certeza aí que vocês anotaram, que vocês vão conseguir lembrar o que é uma perennifólia, o que é uma caducifólia, o que é uma latifoliada, tá? Então, lembrando, vegetação da Amazônia é densa, heterogênea, higrófila ou hidrófila, latifoliada, perennifólia, tá? E lembrando que a importância de estudos dela, né, a importância dos estudos do bioma amazônico para o nosso território é também para o mundo inteiro. Até mesmo porque se eu tenho uma floresta gigantesca, a maior floresta tropical do mundo, ela também é chamada de floresta equatorial úmida ou floresta pluvial tropical, né? Tá sempre ali associado, né, ao equatorial e tropical, ou seja, de altas temperaturas. E no caso eu posso falar que é úmida ou pluvial, exatamente devido, né, à questão das chuvas, das umidades nessa área. Ela determina, gente, uma floresta tão grande, determina, por exemplo, uma quantidade gigantesca de umidade na atmosfera, que a gente vai ter, então, a regulação do clima da América do Sul, pelo menos, né, em relação à Amazônia. Maior bioma do mundo e a característica dela é de ser florestada. O seguinte... Quando a gente for analisar os biomas, a gente tem que pensar que existem duas características principais. Existem as características da vegetação ser florestada, ou seja, elas serem formações florestais. E quais são as formações florestais que nós temos no Brasil? Floresta amazônica, óbvio, né? Mata Atlântica, Mata das Araucárias e Mata dos Cocais. As outras, né, os outros domínios e outros biomas, eles têm uma característica de ser arbórea e arbustiva. E qual é a diferença de ser uma formação florestal para uma arbórea arbustiva? Basicamente é o porte. Nas florestadas eu tenho de grande porte e nas arbóreas arbustivas eu tenho de pequeno porte, de pequeno a médio porte, na verdade. Então a gente precisa saber diferenciar essas duas características. A Amazônia pertence só ao Brasil? Não, gente. A Amazônia aí é uma área internacional, ela não é somente exclusiva ao Brasil. É claro que a maior parte da floresta amazônica ela pertence ao território brasileiro, então até mesmo por isso que a gente vai entender o porquê durante a década de 70, 80,
a gente criou tantos projetos de integração da Amazônia ao Brasil, né? As questões falando da Zona Franca de Manaus, falando aí, né, da Sudã, da Soframa e etc. Realmente numa ideia de integrar para não entregar. Por quê? Pertence a vários países? Sim, pertence a vários países, tanto que a gente vai ter dois tipos de Amazônia. A gente vai ter uma Amazônia que é a Amazônia Internacional, que não pertence ao Brasil, e a gente também tem uma Amazônia que é nossa. A gente até formulou uma unidade administrativa para ela, chamada de Amazônia Legal. Então, toda vez que vocês ouvirem falar dessa palavra, Amazônia Legal, desse conceito, ele é uma unidade administrativa associado, né, à Floresta Amazônica, à área da Floresta Amazônica. E basicamente ela pega toda a região norte e ainda o estado de Mato Grosso e uma parte do estado do Maranhão. Então, por isso que a gente fala que ali eu tenho um complexo amazônico, tá? E aí, no caso, a Amazônia é legal de ser essa unidade administrativa. Mas, apesar, né, de estar em vários países, a maior parte da floresta está no Brasil, então isso aí está intensamente relacionado com a nossa soberania e o nosso governo. 7 milhões de quilômetros quadrados pertencem a 9 países, 50% do continente sul-americano é da floresta amazônica, tá? E aí é uma floresta equatorial com um bioma amazônico, a gente consegue ver essas áreas, né? Quais são as principais áreas que nós temos de floresta. Falei aqui para vocês que pegam toda a região norte, né? Uma parte do Maranhão, uma parte assim, essa aqui já tá o Arco do Desmatamento, né? Em Tocantins não é tanto, mas principalmente o Mato Grosso, ok? As outras áreas nós temos, né, os biomas. Bem, basicamente aqui falando das características do domínio morfoclimático amazônico, porque domínio morfo tem que falar de relevo, tem que falar de clima. Basicamente, quando a gente está falando de relevo, a gente tem que perceber que nós temos basicamente essas terras mais baixas, só que no caso, na área da floresta amazônica, na área do complexo amazônico, a gente tem os pontos mais altos do nosso país, que fica ali o Pico da Neblina, né? Outra coisa importante, então, é que apesar de predominar terras baixas, a gente sempre vai pensar nisso, né? Vai predominar ali as planícies, principalmente os planaltos mais baixos, e as depressões, principalmente, a gente vai ter esses planaltos mais altos, então esses picos altos que nós temos. Principalmente qual pico? Dentro do Planalto Residual Norte-Amazônico. Vocês já tiveram aula de relevo e vocês lembram do relevo da região norte, tá? Então, nessa área aqui, a gente tem as áreas mais altas, tanto que os principais afluentes do Rio Amazonas nascem nessa área e acabam, né, criando um declive tão alto que possibilita, por exemplo, o potencial energético que nós temos da bacia amazônica. Então, a gente consegue ver aqui, né, o que a gente tem. Nós temos terrenos sedimentares, basicamente. Aqui a gente tem a planície do Rio Amazonas. É uma planície, né, muito comprimida em relação ao resto do relevo. Antigamente achava que a planície amazônica era grande demais. Agora já sabe que ela realmente só está nessas áreas aqui, nessas áreas do Rio Amazonas. E aí, quando a gente vai se afastando dessas áreas, a gente consegue perceber que as terras continuam baixas, e somente quando a gente vai indo em direção ao norte, às fronteiras do Brasil, né, com aqueles países assim mais ao norte, que a gente consegue perceber esses picos. Aqui coloquei o pico para vocês da Serra do Imeri, realmente para mostrar essas áreas. Então, quando a gente vê a floresta ganhando mais altitude, é quando a gente vai indo mesmo em direção à região norte. A questão aqui, né, da latifoliada, da vegetação, latifoliada, grande e larga, é exatamente essa cara que nós temos da floresta amazônica. Perennifolia, não perde suas folhas, então a gente consegue ver ele, realmente ela sempre verde, sempre com as suas folhas nas árvores. Temos aí uma questão muito importante, tivemos na aula de hidrografia, que é a bacia amazônica. A gente sabe que a bacia amazônica é a maior bacia do mundo em vazão. A gente também tem ali o Alter do Chão, o aquífero Alter do Chão, que é uma grande reserva de água subterrânea. Então significa que a área amazônica, né, o bioma amazônico, ele é extremamente rico em recursos hídricos. A gente tem uma densidade hidrográfica muito grande. O próprio Rio Amazonas, assim como seus afluentes, eles são riquíssimos, né, com uma vazão altíssima. Lembrando também que ali é onde tem o maior potencial de navegação e o potencial de
gerar a energia elétrica do nosso país. É claro que ele não tem o maior potencial de energia elétrica instalado, porque está ali na bacia do Paraná, mas, né, devido a todas as características que nós temos do relevo e as características naturais daquela área, aquela bacia ali vai ter um potencial de energia muito grande. Tanto que a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira, que é Belo Monte, está em área amazônica, tá? Então, Belo Monte está em bioma amazônico. Lembrando que muitas dessas construções, principalmente associadas na construção de usina, ela precisa ter muito cuidado em relação à Amazônia, né? Já que com essa floresta tão grande, a gente tem uma evapotranspiração muito grande. Lembra que eu falei para vocês que ela chega a regular o clima da América do Sul? Então significa que a gente precisa cuidar desse bioma. A gente tem que controlar o desmatamento. E se a gente coloca uma usina, olha, né, o impacto que aquilo gera. A gente já tem ali, né, um exemplo muito triste, né, de insensibilidade ambiental, que é a usina de Balbina, que é um empreendimento gigantesco e não gera a energia necessária que a gente precisaria para as outras áreas. Ou seja, ela foi construída, mas o fim, né, o objetivo principal dela não é feito, tá? Então, no caso ali, destruiu uma grande parte da floresta importante, deslocou populações para que no fim ele não gerasse o que precisava. Lembra que eu falei para vocês sobre a floresta amazônica ser extremamente heterogênea? A questão de ser muito heterogênea está muito associado também às mudanças de relevo, mas também a essa adaptação, né, da vegetação à água, né? E aí o que a gente vai ter? Aqui eu tenho áreas mais baixas, aqui eu tenho áreas médias, aqui eu tenho áreas mais altas da floresta. Isso vai fazer com que, em momentos, né, eu vou ter uma vegetação e um ecossistema, né, todo ali um conjunto de animais, um conjunto de fauna e flora associados, né, a esse rio. Eu vou ter um momento de vazão do rio Amazonas, que consegue chegar nesta área aqui. Então, é uma vegetação que ela se adapta, né? Ela ali está acostumado com o momento de vazão, então ela costuma viver em áreas alagadas. E uma área que está sempre seca. É por isso que a gente vai dividir basicamente a floresta amazônica em 3 áreas. A gente tem aqui a mata de Igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. O que então é a mata de Igapó? A mata de Igapó é essa vegetação que vive alagada, tá? Então ela está ali numa área alagada o ano inteiro. E aí, no caso, a gente vai ter uma fauna e uma flora muito específica, como, por exemplo, a Vitória Régia, né, que é considerada aí uma das maiores flores do mundo. Consegue aguentar aí um adulto de 60 quilos. Então, temos os crocodilos, as piranhas, né? Toda uma fauna e flora associada a essas matas de várzea. E nós temos a mata de Igapó associados, né? Aí eu tenho toda uma fauna e flora associado a essa mata de Igapó, tá? E aí, no caso, a gente tem as matas de várzea. A mata de várzea, gente, nada mais é do que, basicamente, uma mata que, em períodos de alta vazão do rio Amazonas ou de seus afluentes, ela alaga, tá? Então, ela pode permanecer seca em um período do ano e alagada em outro período do ano, dependendo da vazão aí do rio. E aí, no caso, por exemplo, vocês já ouviram falar da seringueira, da extração do látex. E aí, a seringueira, ela é um tipo de vegetação da mata de várzea, tá? Elas têm as copas mais baixas, a gente também tem ali uma população mais indígena ou ribeirinha vivendo nessas áreas também, tá? Então, nesse caso, quando a gente passa para mata de terra firme, a gente começa a perceber que as copas, elas são bem altas, então chega aí a 30, 40, 50 metros, são aquela vegetação extremamente antiga e também é uma vegetação, né, muito densa, tanto que não conseguimos, nessa área da floresta amazônica, a entrada de luz, né, é muito escassa pelas copas. Então, essa área aqui, por exemplo, é a área mais preservada que a gente tem na floresta devido à dificuldade realmente em relação a adentrar esse território. Aqui, ó, mostrando para vocês um pouquinho sobre as fotos, sobre as áreas, né, fotos das áreas. Eu tenho, basicamente, uma floresta que vive alagada, a gente chama isso da mata de Igapó. A mata de várzea, né, no caso, ela só fica alagada em momentos de cheia. Olha aqui o nível normal do rio. O nível normal do rio é aqui. Então, em alguns momentos, a água não chega a essa área. Mas, em época de cheia,
ela chega e alaga. E aqui eu tenho a mata de terra firme e a gente consegue perceber que na mata de terra firme, apesar do solo amazônico ser um solo muito profundo, né, e levemente ácido, que ser um solo que não é fértil, o fato da gente ter uma camada de matéria orgânica muito importante proveniente de folhas, de galhos, esse conjunto, né, de folhas, de galhos, chamado de serrapilheira, faz com que eu tenha então uma biodiversidade muito grande, um nutriente muito grande nesse solo, que acaba sendo uma área um pouco mais fértil. Ou seja, a biodiversidade, a diversidade, né, em termos de vegetação que nós temos na floresta amazônica não é devido aos solos, é devido, na verdade, a essa serrapilheira, tá? Então temos aqui a serrapilheira principalmente associado à mata de terra firme. Outra coisa importante, gente, que lembra, eu acabei de falar para vocês que o solo da Amazônia ele não é um solo muito fértil, mas a gente tem um tipo de solo no Brasil chamado de solo aluvial. E esse solo aluvial, ele é um solo fértil e basicamente ele é um solo formado, né, pela sedimentação de solos vindos de outras áreas. Então, no caso, aqui na mata de várzea, eu tenho na cheia solos vindo e aí quando o rio baixa, esse sedimento ele se deposita. Então, fazendo com que aqui eu tenha um tipo de solo chamado de solo aluvial, que é um solo fértil, tá? Então, sempre quando a gente pensar nos solos da Amazônia, que são solos pobres, né? São levemente ácidos, no caso aí são não férteis, a gente tem que tomar um asterisco aí, porque próximo, né, desses rios, eu tenho esses solos aluviais, esses solos bem férteis, né, da Amazônia. Aqui, ó, fotinhos para vocês verem, mata de igapó, mata de várzea, mata de terra firme, e mostrar aqui para vocês a seringueira, que é o que extrai o lac. Sabemos que aí nós tivemos um grande ciclo da borracha, principalmente no final do século XIX, que ajudou, por exemplo, o Brasil a ocupar bastante essa região, na região norte, que era uma área pouco ocupada, e ajudou também o Brasil na questão do Acre, porque em 1904 compramos o Acre da Bolívia, exatamente porque a gente tinha um excesso de seringueiros nordestinos em área pertencente à Bolívia. E não podemos esquecer que um dos temas mais importantes associados à Amazônia fala sobre o desmatamento, até mesmo porque ele tem crescido muito, né, nos últimos anos, e ele impacta diretamente, né, na questão climática do planeta. Eu deixei aqui para vocês, né, sem a Amazônia o Centro-Sul vira um deserto. Por quê? Se vocês conseguirem perceber, ele fala que aqui é uma latitude de desertos. Eu tenho o deserto da Namíbia, eu tenho o deserto da Austrália, eu tenho o deserto do Atacama, porém, no Centro-Sul brasileiro não tem um deserto. E por que será que a gente não tem esse deserto? Basicamente não temos, porque devido, né, à influência da umidade da Amazônia, tá? Então, no caso, se a gente continuar aumentando as taxas, coloquei aqui fotos para vocês que falam sobre esse desmatamento, sobre essa grilagem irregular que nós temos lá, né? Se a gente continuar com altas taxas de desmatamento, a gente, por exemplo, poderia desregular o clima da América do Sul e possibilitar a formação de um deserto aqui no Centro-Sul brasileiro. E, né, é o seguinte, gente, a nossa aula vai ser dividida. Eu vou deixar todos os biomas, né, divididinhos aí para vocês assistir uma aula, anota, respira, entende, tá? Então, hoje a aula vai ser a parte 1 de biomas de domínio morfoclimático, vai ser sobre a Amazônia. E é o seguinte, para terminar, eu gostaria muito de falar sobre essa importância também da questão da evapotranspiração da floresta amazônica associados aos rios voadores. O que são rios voadores? Devido à intensa umidade gerada, né, por essa transpiração da floresta, a gente vai ter presente no ar uma vazão de umidade que chega a ser comparada com o rio Amazonas. E aí, no caso, basicamente, como que a gente forma esses rios voadores? Eu tenho uma umidade que sai do oceano, essa umidade ela consegue adentrar o território brasileiro, que acaba, né, acumulando com a questão da evapotranspiração, que acaba, né, ao se deslocar, vai próximo das Cordilheiras dos Andes, alimenta o rio, o que seria o rio Amazonas ali na sua nascente, né, na Cordilheira dos Andes, próximo ao Peru, e essa umidade ela vai se deslocando do Brasil, levando, né, chuva, levando umidade para o Brasil inteiro e possibilitando a não formação
de desertos, tá? Então, assim, falar de floresta amazônica, falar de muitos tópicos importantes, heterogeneidade, falar sobre a questão do desmatamento, sobre os impactos, sobre os recursos minerais que nós temos nessas áreas. Serra dos Carajás está aí, tá? O solo amazônico, apesar do solo, né, ser pobre, o subsolo não é, né? A geologia dali é extremamente rica. Bem, queridos, até a próxima!